Muito obrigado, irmão Aldair. Bom dia a todos, mais uma vez. É um privilégio poder estar aqui convosco. Pois bem, eu tinha planeado inicialmente fazer esta apresentação logo à noite. Mas acontece que em conversa com alguns de vós hoje vi que talvez houvesse grande interesse da vossa parte, então pensei, deixa aproveitar agora de manhã, estão todos com a mente mais fresca, então vamos apresentar agora de manhã um tema mais sensível, mais polémico, e então logo à noite vai ser um tema mais simples, ok? Muito bem, vamos só fazer uma breve oração para iniciar, vamos orar mesmo inclinando as nossas cabeças. Querido e amado Pai que estás nos céus, obrigado pelo enorme privilégio que Tu nos dás de conhecermos a Tua Palavra. Somos tão beneficiados, Senhor, em conhecer a Tua Palavra e mais, em ter a plena certeza, baseada na Tua promessa, de que o Espírito da Verdade estaria à nossa disposição para nos guiar em toda a verdade. Senhor, não é apenas uma parte da verdade, mas toda a verdade. Isto é, toda a verdade revelada. Ajuda-nos, Senhor, então, dá-nos discernimento, dá-nos entendimento para entendermos aquilo que está escrito na Tua Palavra e que possamos, Senhor, com a Tua ajuda, colocar essas mesmas verdades em prática na nossa vida. Senhor, o tema que nós iremos agora abordar é um tema sensível, um pouco complexo, mas creio que com a Tua ajuda, Senhor, todos nós iremos entendê-lo claramente. Fica, pois, connosco. Tudo isto nós pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vocês já repararam no título, Conflitos Ideológicos no seio do remanescente. Pois bem, apesar de sermos, como já vimos ontem, a igreja remanescente, pois bem, não é menos verdade que cá dentro nós temos conflitos. Eu já vos disse que nós temos uma grande bagunça teológica por vezes, existem conflitos. Pois bem, eu acredito que existe uma causa primordial nesses conflitos, mas também existe uma solução. Então eu hoje quero-vos apresentar algo, são exemplos, não vou aqui falar, não pensem que eu vou falar de tudo aquilo que provoca conflitos dentro de nós, isso é muitíssimo vasto. Uma vez eu tinha um colega de teologia, que uma vez quando eu entrei na biblioteca lá da faculdade, ele estava lá sentado numa mesa e eu olhei para ele estava com uma cara mesmo de quem estava muito angustiado. E como já tínhamos uma boa amizade, eu cheguei junto dele e disse, tu estás bem? E ele disse, ai Paulo, nem me digas nada, eu estou aqui tão aflito, eu estou aqui... Ele tinha uma série de livros, muitos livros à volta dele, e parece que ele estava perdido no meio daqueles livros todos. E ele disse, ai Paulo, nem imaginas, eu estou mesmo mal, eu não sei para onde é que eu hei de começar. Então, mas qual é o teu problema? Ele disse, é que eu quero fazer um trabalho, nós éramos convidados, tínhamos que fazer muitos trabalhos de pesquisa, e então ele tinha escolhido fazer um trabalho de pesquisa sobre todas as heresias que já houve ao longo da história na igreja cristã. Disse, oh rapaz, agora compreendo porque é que tu estás tão angustiado. Oh amigo, tu não podes ir por aí, senão tu ficas maluco mesmo. E eu disse assim, olha, há uma solução. Sabes qual é a solução? Ficou assim a olhar para mim. Olha, porque é que tu não te preocupas em conhecer bem e a fundo a verdade? Quando tu conheces bem a verdade, tu ficas a conhecer todos os erros. Porque tudo aquilo que não se harmoniza com a verdade é erro. E ele disse, eu nunca tinha pensado nisso. Não sei o que é que ele fez depois, mas eu acho que ele desistiu daquele trabalho. Irmãos, seria quase impossível estar aqui a falar em tudo aquilo que divide ideologicamente o povo remanescente. Eu só vou dar alguns exemplos para vocês perceberem o que é que pode estar na origem. Muito bem, vamos começar. Muito bem, os irmãos certamente conhecem estes textos, eu sei que não estou aqui a apresentar nada de novo. Este texto da Bíblia, que está em 1 Coríntios 4,6, diz assim, estas coisas é Paulo a falar, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Isto o quê? 2 pontos. Não ultrapasseis o que está escrito. Este é um princípio fundamental. Aliás, este é o princípio da sola scriptura. Ou seja, a Escritura tem o princípio da sola scriptura nela contido. Não ultrapasseis o que está escrito. Ele continua a dizer, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Então qual é a nossa norma, a nossa regra, a nossa bitola? É a Escritura. E não devemos ultrapassar o que está escrito. Está escrito, está escrito. Deus disse, está dito. Ok? Mas já no Antigo Testamento este princípio tinha sido enunciado. Reparem, em Provérbios 30, 5 e 6 diz assim, toda a palavra de Deus é pura. Quanta palavra de Deus é pura? Toda. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras. Nada acrescentes às suas palavras. Para que não te repreenda e sejas achado mentiroso.
Porque se nós acrescentamos algo, corremos o risco de dizer algo que não seja correto. E aí estamos a fazer o trabalho do inimigo, que é mentiroso e pai da mentira. Muito bem. No livro do Apocalipse nós temos esta recomendação, este conselho bem forte. Diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, o que é que acontecerá? Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Que flagelos são estes? Estão escritos no livro do Apocalipse. São as pragas, que vêm descritas no capítulo 16. Mais. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, qual será o resultado? Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse 22, 18 e 19. Então, podemos acrescentar alguma coisa à palavra de Deus? Nada. Podemos retirar algo? Nada. É o que lá está, é o que lá está. Não ultrapasseis o que está escrito. Amigos, isto é um princípio sagrado. Este foi o princípio que os reformadores protestantes adotaram. Se bem que não o tenham seguido na prática, é verdade, porque também havia muita coisa que tinha sido escondida por séculos e séculos de escuridão moral e espiritual, mas muita coisa eles descobriram. E eles descobriram aonde? Precisamente na palavra de Deus. E eles mantiveram-se firmes neste princípio. Volto a dizer, sabemos, e hoje é claro, que eles não viveram, digamos, na prática, à altura deste princípio em toda a sua plenitude. Mas pelo menos iniciaram um caminho. E sabem uma coisa? O povo remanescente que nós falámos hoje, descrito em Apocalipse 12, 17, a missão que é a missão de pregar as 3 mensagens angélicas, sabe o que é que essa missão vai fazer? Nada mais, nada menos do que completar, sublinho, completar a obra da reforma protestante que foi iniciada no século XVI. A missão do remanescente é completar a obra da reforma que foi iniciada no século XVI. Reparem, a igreja, quando foi estabelecida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, estava num patamar muitíssimo elevado, lá em cima. Os apóstolos tiveram dificuldade em chegar a esse patamar, mas depois com a chuva temporã que veio na altura do dia de Pentecostes, eles chegaram lá, pela graça do Senhor. Então, durante o primeiro século, podemos dizer que a igreja mais ou menos esteve nesse elevado patamar. A partir do fim do primeiro século, ela começou a decair. Ao princípio lentamente, depois cada vez mais profundamente. Começaram a entrar heresias no seio da igreja. Depois essas heresias se consolidaram. Consolidou-se uma igreja em apostasia, a igreja papal. E reparem, quanto tempo demorou desde que a igreja estava lá no seu patamar elevado até chegar cá abaixo. Se vocês fizerem as contas, reparem, a igreja começou no ano 31, certo? No ano 31 foi o ano da morte e da ressurreição e ascensão de Cristo. 50 dias após a Páscoa veio o dia de Pentecostes. Houve o derramamento do Espírito Santo. Houve um boom, um crescimento inicial. Quase 3.000 almas se agregaram à igreja. A igreja começou em toda a sua força, em todo o seu poder, o poder do Espírito. Desde o ano 31 até à consolidação do papado em 538, façam as contas. Passaram 507 anos. Foram 5 séculos a descair, a decair, a decair, a decair. Agora façam as contas. Desde o início da Reforma Protestante, se eu vos perguntar qual é a data do início da Reforma Protestante, os historiadores eles concordam em afirmar que aquele evento que resultou do facto de Martinho Lutero ter colocado as suas 95 teses sobre a justificação pela fé na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, foi o grande início da Reforma Protestante. Estávamos a 31 de outubro, a 31 de outubro de 1517. Então reparem, a partir daí o Senhor agora começa, digamos, a reconduzir a sua igreja de novo, de novo às verdades que a igreja tinha perdido ao longo dos séculos. Reparem, desde o patamar inicial até a igreja ter mergulhado na apostasia foram 5 séculos. Agora, desde o início da Reforma Protestante até ao fim, já repararam, são 5 séculos também, mais ou menos? Juntem 507, reparem, não liguem aos números, isto é apenas é só um exercício mental. Reparem, desde 1517, se somarmos 507 anos, vamos parar ao ano 2024. Atenção, o ano 2024 não tem nada de especial. Isto é só um mero exercício intelectual. Para dizer o quê? Nós acreditamos que estamos perto da segunda vinda de Cristo. Então, reparem, o tempo em que a igreja decaiu, reparem, isto é como um modelo simétrico. A igreja está num alto patamar, decai durante 500 anos. E fica cá em baixo durante séculos. E depois o Senhor vai retomar a igreja, e leva 500 anos a retoma.
até ela estar novamente no patamar cá em cima. E eu acredito que, sob a influência da chuva serôdia, a igreja vai atingir o mesmo nível espiritual que tinha no início. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Ok? Portanto, este princípio é um princípio absolutamente fundamental. Vamos agora sim, vamos entrar agora na parte mais difícil. Agora aqui é um bocadinho mais... Muito bem, vamos ver. Será que Jesus utilizou ele mesmo este princípio hermenêutico básico? O que é que vocês acham? Já agora, esta palavra, não se confundam com a palavra hermenêutica. Alguns irmãos podem não estar familiarizados com esta palavra. Hermenêutica é a palavra que se usa em teologia para significar a arte ou a ciência de interpretar o texto sagrado. Portanto, hermenêutica é a arte de interpretar, ok? Será que Jesus utilizou ele mesmo este princípio hermenêutico básico? O que é que nós podemos achar? Claro que sim, que utilizou. Temos provas? Temos. Jesus, porém, respondeu, está escrito. Sabem a quem é que Jesus disse isto? Ao próprio inimigo. Aonde? No deserto da tentação. Olha aqui, respondeu Jesus, também está escrito. Uma segunda vez e uma terceira vez. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito. Então reparem, ultrapassou Jesus o que estava escrito? Não. Quantas vezes ele respondeu aos seus inimigos, aos escribas, aos fariseus, não tendes lido? O que é que está escrito? O que é que Moisés disse? Vez após vez, após vez, após vez, Jesus sempre conduzia a atenção dos seus ouvintes para onde? Para a Escritura. Para a Escritura. Para a Escritura. Reparem, no próprio dia em que Jesus ressuscitou, ele encontra aqueles 2 discípulos no caminho para Emaús, lembram-se? Reparem, eu já pensei muitas vezes nesse episódio. Eu também gosto, como o irmão Mauro, fazer os meus vídeos cá na minha mente. Então eu estou a ler o texto bíblico, estou a construir cá os meus vídeos virtuais. Então, reparem, aqueles 2 discípulos estão a caminhar, imaginem aqueles 2 homens a caminhar pelo caminho e Jesus aparece por detrás e junta-se a eles. Sabem, isso era algo que era habitual no Antigo Médio Oriente. As pessoas viajavam a pé, não é? A maior parte delas, não é? Só os ricos é que eventualmente iam a cavalo. Os pobres, a maior parte do povo comum viajava a pé. Mas havia um perigo. O perigo era que pudessem ser assaltados no caminho, que era comum. Lembram-se, por exemplo, da parábola do bom samaritano, Jesus contou. Porquê que o bom samaritano foi o bom samaritano? Porque ele ajudou um indivíduo que tinha sido assaltado no caminho, certo? Era prática comum. Então reparem, Jesus, ao juntar-se aos 2 discípulos, a razão pela qual eles nem se aperceberam quem Jesus era, é que para eles era normal alguém juntar-se a eles, porque se a pessoa ia sozinha, essa pessoa procurava juntar-se a alguém que fosse em viagem também para se sentir mais protegida, mais segura. Então reparem, eles estão ali os 2 a caminhar, Jesus aproxima-se deles por detrás, junta-se a eles nem se apercebem. E Jesus pergunta, vocês vão falar de quê? Daquilo que aconteceu em Jerusalém. O que é que aconteceu em Jerusalém? Eu acho uma graça Jesus fazer esta pergunta. E eles aí, olha lá, mas é como se eles dissessem, mas tu vens de outro mundo ou quê? Então, mas tu vens de Jerusalém e não sabes o que é que aconteceu em Jerusalém nestes últimos dias? E Jesus insiste, o quê? De Jesus! Como ele era um grande profeta e os nossos escribas o crucificaram, etc. E Jesus começa a dizer, vocês conhecem o diálogo? Reparem, neste momento do diálogo, vocês não acham que Jesus podia dar assim um abanão no ombro deles e dizer, olha lá, vocês já olharam bem para mim? Podia ou não podia Jesus ter feito isso? Mas olha que não foi isso que Jesus fez. Diz que, vamos ver esse texto, Lucas 24. Venham ver, muito, muito importante. Lucas capítulo 24. No versículo 27 diz assim, e começando por Moisés, porquê que diz que começou por Moisés? Porque Moisés é o autor dos primeiros livros da Bíblia, nomeadamente daquilo que nós hoje chamamos o Pentateuco, que os judeus chamam a Tora. Já ouviram falar na Tora? Ok? E começando por Moisés, discorrendo por quantos profetas? Por todos os profetas. Expunha-lhes o que a seu respeito constava em quantas escrituras? Em todas as escrituras. Então reparem, o Cristo ressuscitado poderia ter-se dado a conhecer a estes discípulos bastando revelar-se a eles em pessoa. Ele estava ali em carne e osso diante deles.
Aliás, o próprio capítulo 24 fala que quando Jesus se manifestou aos discípulos, Tomé duvidou. Ele disse, anda cá, apalpai-me e vede que eu tenho carne e ossos como... Jesus estava em carne e osso. Podia ter dito, olhem para mim. Qual foi o método que Jesus utilizou para se dar a conhecer àqueles dois discípulos no caminho para Emaús? Deu-se a conhecer, sim, mas através das Escrituras. Qual é o melhor método que ainda hoje nós temos para conhecer o verdadeiro Cristo? Através das Escrituras. Até Jesus estava ali em pessoa e em vez de se dar a conhecer pessoalmente, ele deu-se a conhecer, mas através das Escrituras. Isto mostra o quanto Deus preza as suas Sagradas Escrituras. Então reparem, estamos a falar de um princípio que é absolutamente essencial, fundamental na verdadeira fé cristã. Ok? Muito bem. Agora, contudo, o diabo também pode apresentar um está escrito. Eu pergunto, no deserto da tentação, o diabo apresentou um está escrito? Sim. Vocês dirão, como assim? Bom, o diabo conhece as Escrituras. Melhor do que qualquer um de nós que aqui está. Vocês acreditam nisso? Oh, se ele conhece. Mas, não só o diabo conhece as Escrituras de A a Z, de capa a capa, seja do princípio ao fim, como ele conhece a realidade de que a Bíblia fala. Lúcifer viveu no céu. Quantos de nós aqui já vivemos no céu? Queremos ir lá viver um dia. Mas nunca lá vivemos. Ele já lá viveu. E foi expulso. Portanto, ele conhece as realidades de que a Bíblia fala. Portanto, ele conhece muito bem as Escrituras. Então, ele pode apresentar um está escrito. E é o que ele faz. E é o que ele fez com Jesus. Olhem aqui. E lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. E realmente este texto que ele vai citar está escrito, e está escrito no Salmo 91, 11 e 12. O que é que ele disse? Isto vem em Mateus 4, 6. Está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Por outras palavras, o que é que o diabo estava aqui a apresentar? Qual era o argumento que o diabo estava a apresentar à mente de Jesus? Olha, tu há bocadinho disseste, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ah é? Tu queres competir comigo na base do está escrito? Então também está escrito, aos teus anjos dará ordens. Então, se tu acreditas realmente na Escritura, então faz o que eu te estou a propor. Atira-te daqui abaixo. E agora parece que Jesus fica em checkmate. Conhece essa expressão de... Eu não sou aficionado do jogo de xadrez, mas sei que existe esta expressão quando um jogador já não tem hipótese de fuga. Nem para um lado nem para o outro. Aparentemente, atenção, aparentemente Jesus é colocado em checkmate por Satanás. Ele diz, ok, tu disseste que acreditas nas Escrituras, não está escrito. Então se acreditas, faz o que eu te estou a dizer. Se tu não fazes o que eu te digo, então é porque não acreditas nas Escrituras. Então porquê é que citaste as Escrituras há pouco para mim? Estão a ver? Isto é fruto de uma mente inteligente. E Satanás é inteligente. Ele não é parvo nenhum. Ele é super inteligente. Só que utiliza a sua inteligência para o mal. Como é que Jesus fugiu deste checkmate, entre aspas? Também está escrito. Então, perante um está escrito que o diabo apresentou, Jesus saiu-se dessa situação aparentemente incómoda em que o diabo colocou, citando um também está escrito. E isso que a irmã disse. Olhem aqui. Perante um está escrito apresentado por Satanás, Jesus contrapôs com um também está escrito. Amigos, sabem uma coisa? O diabo hoje continua a usar esta mesma estratégia que utilizou com Jesus. Muitas vezes ele até utiliza está escrito para nos enganar. É, exatamente. Sabem, há uma expressão em Portugal, não sei se existe aqui no Brasil, que diz com a verdade me enganas. Vocês poderão perguntar, como é que alguém pode ser enganado com a verdade? Com a verdade me enganas. Pois bem, Satanás é perito em usar a verdade para enganar. Não é possível. Como é que se pode enganar com a verdade? Eu vou dar um exemplo. Um exemplo que me ocorre à mente. Vamos imaginar, espero que não seja o caso e nunca seja de nenhum de vós que aqui está, imaginem, por exemplo, um marido que começa a cometer uma infidelidade e começa a sair com uma outra senhora que não a sua esposa. E então, em vez de chegar a casa a determinada hora, como sempre chegou, agora começa a chegar mais tarde. E a esposa, obviamente, a primeira vez talvez possa não achar nada de anormal, nem a segunda. Oh, marido, mas porquê que estás a chegar? Olha, tenho lá tanto trabalho no escritório ou na firma, eu preciso chegar mais tarde. Está a mentir. Porque ele, entretanto, sai do trabalho e vai se encontrar com a senhora. Ok? Isto é uma situação hipotética, que pode ser muito bem real. E chega um momento, a esposa já confrontam, mas diz-me lá, o que é que tu estás a fazer, o que é que tu fazes para chegar tão tarde? Ele diz, olha, fiquei com a amante. E diz isso de tal maneira, como que para dizer, olha, já que me estás a chatear tanto,
e queres saber, olha, estive com a amante. Mas ele diz isso de tal forma para a induzir a pensar que ele pode fazer tudo menos estar com a amante. Então o que é que ele está a fazer? Está a enganar com a verdade. Estão a ver a estratégia? Diz, olha, estive com a amante. Claro, a mulher não vai acreditar que ele esteve com a amante. Porque se isso fosse verdade, ele não ia dizer isso. Mas com a verdade ele enganou. Estão a entender? Esta é a estratégia que o inimigo utiliza. Muitas vezes ele utiliza a verdade para enganar. Estão-me a entender? Ou seja, ele é tão subtil, tão subtil, tão subtil, que ele até consegue fazer isto. Ok? Sim, irmão, ias dizer alguma coisa? Ok. Muito bem. Portanto, vamos já aqui identificar a causa primordial de... Eu pus aqui, entre parênteses, quase, porque pode não ser realmente a causa de todas, mas a causa primordial de quase todas as controvérsias teológicas é que o diabo induz-nos muitas vezes com sucesso a olhar apenas para um está escrito. Assim como ele quis fazer com Jesus, ele quis concentrar a atenção de Jesus num está escrito, para induzir Jesus a cair em tentação, em que Jesus fizesse aquilo que ele queria que Jesus fizesse. Estão-me a acompanhar, sim ou não? Todos a acompanhar? Muito bem, vamos avançar. Solução, qual é a solução? Pois bem, a solução está em considerarmos um também está escrito. Porque muitas vezes um também está escrito ajuda a desfazer aquela tentativa, aquela estratégia do inimigo de nos querer enganar com a verdade. Estão-me a acompanhar? A solução está em considerarmos um também está escrito. Só assim poderemos ver nos livros de ciladas de origem diabólica e cairmos em controvérsias desnecessárias. Muito bem. Agora vamos entrar aqui... ainda deixem-me ler este texto aqui. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de Nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de facto costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Reparem, é o apóstolo Pedro, sob a inspiração do Espírito Santo, a dizer-nos que há coisas que Paulo escreveu que são difíceis de entender. Alguém já aqui viveu a experiência de achar que Paulo escreveu algumas coisas difíceis de entender? Irmãos, reparem, se Pedro, que era apóstolo, achava isso, o que é que poderá acontecer com cada um de nós? Agora reparem o que é que Pedro diz também. Há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam. Fala aqui de duas categorias de pessoas. Uma são os ignorantes. Quem são os ignorantes? São aqueles que não sabem. E os instáveis são aquelas pessoas que, embora conhecendo, não são sólidas, não são instáveis. Ora vão para um lado, ora vão para o outro. É conforme lhes agrada mais. Que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Ou seja, não é só as epístolas de Paulo que são deturpadas pelos ignorantes e instáveis. São as demais escrituras, por outras palavras, todas as escrituras. E qual é o resultado deles deturparem as escrituras? Para a própria destruição deles. Então, amigos, é muito perigoso nós interpretarmos incorretamente a escritura. Porque se o fazemos, nós estamos numa falsa vereda. Ok? Agora, vamos ver exemplos de aparentes contradições bíblicas. Reparem, aparentes. Será que a Bíblia tem contradições? Sim ou não? O que é que vocês acham? Não tenham medo de dizer. Acham que a Bíblia tem contradições? Aparentes só. A Bíblia não tem contradições reais. E sabem porquê que não tem? Porque o Espírito é o mesmo, é o Espírito da verdade. A verdade não se contradiz. A verdade é coerente. Irmãos, quando vocês estudarem a Bíblia, se vocês se aperceberem, ou na vossa percepção, vocês se aperceberem que há coisas na Bíblia que estão em contradição uma com a outra, saibam que o problema não está na Bíblia, está em vós. Olha, eu quando era aluno no ensino secundário, eu tive uma relação muito especial com a matemática. Havia vezes que eu adorava a matemática, adorava, atenção, esta é uma palavra que nós usamos muito em Portugal, no sentido de gostar muito. Ok? É? Ok. Adorar. Quer dizer, gostar muito. Havia momentos em que eu gostava muito da matemática, havia outros momentos que eu detestava a matemática. E sabem o que é que fazia a diferença? Quando eu percebia a matemática, gostava muito dela. Quando não percebia, estávamos em relação de inimizade. Agora, há uma coisa que isso me ensinou, o estudo da matemática, é que a matemática nunca está errada.
Bate sempre, 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 sempre certo. Se há algum problema na compreensão da matemática, o problema não está na matemática, o problema estava em mim. Isto eu aprendi. E foi uma grande lição para a minha vida. Irmãos, eu cheguei a esta conclusão. A Bíblia é como a matemática. A Bíblia nunca está errada. A Bíblia está sempre coerente. Se nós vemos alguma contradição, esse problema está em nós, não na Bíblia. Vocês aceitam isso, sim ou não? Muito bem. Ótimo. Excelente. Então, reparem. Vamos ver aqui exemplos de aparentes contradições bíblicas. Reparem, eu vou começar do exemplo mais simples para o mais complexo. Vamos ver este texto de Marcos 2,17. Jesus afirmou: tendo Jesus ouvido isto, respondeu-os: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Conhecem este texto? Jesus disse claramente: eu não vim chamar justos. A propósito, há justos? A Bíblia diz: não há justo nenhum sequer. Quem são os justos? Aquela parábola do fariseu e do publicano, a introdução da parábola diz que Jesus contou essa parábola para alguns que se achavam justos aos seus próprios olhos. Este é o problema. Agora, há um texto de Paulo em Efésios 5 que diz assim: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, reparem, não há aqui absolutamente nenhuma contradição. Mas imaginem uma pessoa que começa a estudar a Bíblia, ainda é um iniciante no estudo da Bíblia. E ele, se tiver um espírito crítico, ele vai dizer: então, mas como é que o Senhor pode um dia ter uma igreja destas, se a massa, ou seja, os elementos com que ele cria a igreja, são pecadores e não justos? É que se o Senhor chamasse justos, ainda se podia perceber que ele tivesse uma igreja com estas características. Ora, ele chama pecadores, como é que ele pode formar uma igreja santa sem mácula a partir de pecadores? Isto parece, ao raciocínio humano, isto parece um contrassenso, sim ou não? Parece. Agora, o que é que se passa desde que o Senhor chama pecadores até o momento em que ele há de apresentar a sua igreja pura diante de si? É o processo da santificação, em que os pecadores deixam de ser pecadores, passam a ser santos pelo poder do Senhor. Há aqui alguma contradição? Nenhuma contradição. Volto a dizer, a contradição só existirá na mente de uma pessoa que não conheça minimamente nada do processo da salvação. Certo? Ok? Este é um exemplo simples, não é? Não há aqui nenhum problema. Vamos avançar. Que diremos, pois, este aqui já começa a ser, e este aqui já trouxe um problema, por exemplo, a Martinho Lutero. Martinho Lutero tinha uma grande dificuldade com a Epístola de Tiago. Considerava que a Epístola de Tiago era uma epístola de palha. Foi a expressão que ele usou. E que deveria sair fora do cânon bíblico. Então, Paulo diz na Epístola aos Romanos: que depois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. E é assim também que Davi declara que ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Ou seja, a justiça é-nos dada a Deus, a nós como um dom, independentemente do que nós fizemos. É um dom. Se é um dom, parem, eu não faço nada para merecer um dom. O dom é porque a pessoa que me dá o dom é misericordiosa, é bondosa, quer-me oferecer um presente. É o que Deus faz. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. E sim mediante o quê? A justiça da fé. Ou a justiça que vem pela fé. Paulo escreveu isto em Romanos 4, 1 a 2, 6 e 13. Agora, Tiago diz isto: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Pergunta: não parece haver aqui uma contradição? Então, um autor bíblico, o apóstolo Paulo, diz que Abraão foi justificado não por obras, mas pela fé. Tiago, outro autor inspirado, diz que Abraão foi justificado por obras. Qual deles tem razão? É Paulo ou Tiago? A resposta correta é: os dois estão certos. Sabem, eu lembro nos anos 80 em Portugal, tanta discussão que houve nas nossas igrejas sobre este assunto da justificação pela fé. Reparem, está claro para vós que não há aqui contradição nenhuma? Reparem, nós somos justificados pela fé, mas o que resulta dessa justificação é o quê? São as obras. E as obras confirmam ou são um testemunho de que nós fomos justificados. São a evidência, exatamente. Está claro este ponto, sim ou não? Pronto, então vamos avançar. Porque o meu objetivo não é prender-me aqui nisto. É mostrar que pode haver, às vezes por falta de entendimento de versículos bíblicos que parecem aparentemente contraditórios,
repito, aparentemente, pode haver má compreensão. Vamos avançar. Exatamente. Muito bem. O irmão Mauro está a dizer, nós não vemos a fé de alguém, mas vemos as obras. As obras são expostas. E as obras exprimem o que lá vai dentro. Ok? Certo? Portanto, está claro, não há dúvidas sobre isto. Vamos avançar agora para um exemplo um bocadinho mais complicado. Alguns versículos bíblicos mostram que Deus é um. Temos, por exemplo, Deuteronômio 6.4, se calhar não vamos ter tempo de ler todos estes textos, Isaías 44, 6 a 8, Isaías 45, 21 a 22, Marcos 12. Mas, por outro lado, muitos outros versículos bíblicos mostram-nos igualmente que Deus é mais do que um. Pergunta, então, mas Deus é um ou é mais do que um? Isto tem já gerado muita polémica. Eu sei que aqui no Brasil existem muitos antitrinitarianos. Lá em Portugal também já existem. Aliás, um pouco por todo o mundo. Questão, Deus é um ou é mais do que um? A Bíblia parece estar em contradição. Sabem, não há contradição alguma. Sabem que em Gênesis 1:26, e não só em Gênesis 1:26, desde Gênesis 1:1 até Gênesis 2:3, aparecem cerca de 40 vezes a palavra Elohim. E a palavra hebraica Elohim é um plural. O sufixo him, pronuncia-se assim com som gutural, o sufixo him é um plural. Um exemplo, a palavra hebraica navi quer dizer profeta. A palavra hebraica para profetas, plural, é navihim. Navi, a transliteração para a língua portuguesa é N-A-V-I, plural, navi. Plural, N-A-V-I-H-I-M, navihim, profetas. Então, Elohim é Deus no plural. Bom, o que é que isto quer dizer? Que Deus é mais do que uma pessoa. Então, mas porquê que a Bíblia diz que Deus é um? Temos aqui... Vamos ver este texto. Quem é que quer ler este texto em Gênesis 11:7? É sobre a Torre de Babel. Fala dos habitantes de Babel que quiseram construir uma torre que chegava até ao céu. E há lá uma palavra que no hebraico é a palavra Ehad. E-H-A-D. E essa palavra é a palavra que é usada para se referir a Deus como sendo um. Agora vamos ver o que é que essa palavra um significa. Vejam essa palavra em... Quer ler, irmão, por favor? 11:7, Gênesis 11:7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. Então, esperem lá, se calhar está aqui um erro na minha referência. Ah, sim, é exatamente. É exatamente. Eu quis enfatizar aqui o plural, exatamente. Agora, leia o versículo 6, por favor. 6. Eis que o povo é um. É essa palavra, Ehad. Eu pergunto, em que sentido é que leia o resto do versículo, irmão. Eis que o povo é um. E todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Faço uma pergunta. Que sentido é que vocês, lendo o texto assim, olhando para ele, reparem, nenhum de vós precisa ser um teólogo para perceber isto. Olhando assim para o texto e vocês vendo ali a palavra um, imediatamente, que sentido é que vocês dão à palavra um? O mesmo intento. Um grupo homogéneo. Exatamente. Essas ideias estão corretíssimas. Agora, eu pergunto, será que a palavra aqui um significa que toda aquela população se fundiu numa massa única, ficaram todos colados uns aos outros? Será que é isso que a palavra um quererá significar? Não, de forma alguma. O que é que quer dizer aí a palavra um nesse contexto? Quer dizer que o povo estavam todos unidos em torno de um objetivo, de um propósito único, comum. Não havia nenhum deles que estivesse em sintonia com o restante grupo. Todos tinham o mesmo objetivo, todos tinham o mesmo propósito. Qual era o propósito? Construir a Torre de Babel. O povo era um. É nesse sentido que a palavra um é aplicada à divindade. Reparem, um refere-se a várias pessoas aqui no contexto da história de Babel. Um, quando aplicada à divindade, refere-se ao facto não que Deus é uma pessoa, um não é um número, não é o substantivo ordinal.
Um quer dizer que as pessoas da divindade estão unidas no mesmo objetivo, no mesmo propósito. É nesse sentido e só nesse sentido que a Bíblia se refere a Deus como sendo um. Exatamente. Três pessoas distintas, mas unidas no mesmo objetivo. Aquilo que o Pai diz, o Filho e o Espírito Santo estão de acordo. Aquilo que o Filho faz, o Pai está de acordo. Não há sintonia alguma entre eles. Estão todos em perfeita unidade, em perfeita sintonia. Perfeita. Ali a perfeição é absoluta, total. Mas, quando Deus criou o homem, disse, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. E sabem de que forma é que a imagem e semelhança da divindade se vai refletir na humanidade? Deus criou homem, mas criou homem como? Homem no sentido geral. Criou homem e mulher. E na unidade que resulta da ligação entre um homem e uma mulher, essa unidade humana, essa vivência da unidade conjugal é um reflexo da divindade na humanidade. Assim como a divindade são várias pessoas, mas unidas no mesmo propósito, homem e mulher, no ideal divino, foram criados para serem um, vivendo o mesmo objetivo e o mesmo propósito, apesar de serem duas pessoas distintas. Venham comigo a Mateus 19, quando Jesus faz referência ao relato da criação. Mateus capítulo 19. Houve uma irmã hoje que fez uma pergunta sobre a questão da Trindade. Eu disse que para guardar a questão para a resposta, mas olha, já aproveito e já respondo esta questão. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Reparem, os escribas e os fariseus chegaram juntos de Jesus, diz o versículo 3, vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Agora repare o que Jesus diz no versículo 6. Parece hilariante o que Jesus diz. Digo bem, parece. Não é. Versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Já não são mais que? Eu pergunto, quantos de vós aqui já assististe a uma cerimónia de casamento? Quando a cerimónia de casamento terminou, vocês viram o marido e a mulher ligados um ao outro, colados um ao outro? Entraram dois, sai um só ou saem duas pessoas na mesma? Saem duas pessoas na mesma. Então como é que Jesus diz aqui? De modo que já não são mais dois. É isso que está escrito nas vossas Bíblias? Como é que nós podemos entender isto? De forma literal? Impossível. Então o que é que significa aqui? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Podemos dizer, agora é só um. Qual é o objetivo de Deus para a família, para o casal? É que os dois, apesar de serem duas pessoas distintas, que são e sempre continuarão a ser, eles possam ser um quê? No mesmo propósito, no mesmo objetivo. É assim que a divindade funciona. Portanto, qual é o problema dos antitrinitarianos? É eles não compreenderem o que é que a palavra um significa no seu contexto. É como os evangélicos pegam aquele texto de Romanos 10:4 e diz, porque o fim da lei é Cristo. Eles dizem, o fim da lei é Cristo, então, se o fim da lei é Cristo, então Cristo acabou com a lei. Mas o fim aí, o sentido da palavra fim nesse contexto é finalidade, objetivo. Porque a finalidade da lei, o objetivo da lei é conduzir-nos a Cristo. Estão a ver como é que a má interpretação de uma simples palavra pode denegrir tudo? Portanto, não se deixem enganar. A palavra quando aplicada à divindade, significa não uma pessoa, porque a divindade não é só uma pessoa, significa uma unidade em propósito. Ok? Está claro este ponto? Muito bem, vamos avançar. Muitos outros versículos bíblicos mostram igualmente que Deus é mais do que um. Bom, agora aqui vou passar. Podíamos ver todos estes textos. São vários, são muitos. E eu só pus ali alguns, há muitos mais. Como reconciliar esta contradição, entre aspas, de que Deus é um, mas composto de três pessoas? No hebraico existem duas palavras diferentes, Yahid e Ehad, esta foi a palavra que eu vos falei, foram traduzidas por um, mas têm, contudo, significados diferentes. Yahid significa um só, único, do género especial. Exemplo, por exemplo, quando Deus disse a Abraão, toma o teu filho, o teu único, Yahid, filho, Isaac a quem amas e vai-te à terra de Moriá. Pergunto, aqui Abraão só tinha este filho?
Qual era o outro que ele tinha já? Tinha Ismael. Então se tinha Ismael, como é que Deus diz, toma o teu único filho? É que esse único não quer dizer que há só um. Esse único quer dizer é especial. Estão a ver? Nós temos que interpretar a Bíblia de forma correta. E quando não se interpreta a Bíblia de forma correta, nós podemos cair em coisas absurdas. Ok? Errado significa a unidade de diferentes pessoas. Exemplos, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2:24. Uma só. Errado. Errado significa a unidade de diferentes pessoas. Exemplos, de modo que já não são mais dois, foi o texto que lemos há bocadinho, porém uma só carne. E o Senhor disse, eis que o povo é um. Errado, e todos têm a mesma linguagem. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, único. Errado. Não há forma de confundir. Amigos, isto é tão simples de entender. E a ginástica mental que os antitrinitarianos fazem para provar que o ponto de vista deles está certo. Reparem, eu tenho respeito por todas as pessoas. E respeito, já falei com pessoas de todas as crenças e feitios e mais alguns. Mas não posso suportar, não posso admitir essa crença de dizer que o Espírito Santo não é Deus. E reparem, todos aqueles que começaram a pôr em causa a divindade do Espírito Santo, mais cedo ou mais tarde, vão acabar por pôr em causa a divindade de Jesus Cristo. E se nós pomos em causa a divindade de Jesus Cristo, estamos perdidos. Pois se Cristo não é Deus, e só Deus é que tem a autoridade para perdoar pecados, então o que é que nos pode perdoar pecados? Está complicado. Bom, muito bem. Vamos entrar noutro exemplo. Este agora talvez um bocadinho mais complicado. O apóstolo Pedro, em 2 de Pedro 3,9, diz: não retarda ao Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Quem é que conhece este texto? Todos conhecem. Ok? Muito bem. Agora, olhem o que... Agora reparem aqui no meu título. Exemplo de aparente contradição entre a Bíblia e os escritos de Ellen White. Olha o que Ellen White diz. Usando misericórdia para com o mundo, Jesus retarda a sua vinda, para que os pecadores possam ter a oportunidade de ouvir a advertência e encontrar refúgio nele, antes que a ira de Deus seja derramado. O grande conflito, esta é a Publicadora Portugal, Publicadora Servir, página 380. Vocês conhecem esta passagem? A minha pergunta é esta. Quem tem razão, apóstolo Pedro ou Ellen White? Irmão, dê lá a resposta. Você... Os dois, exatamente. Os dois têm razão. Vocês digam, espera aí, pastor, desculpe lá. Como é que os dois podem ter razão se um diz uma coisa ou diz outra? Vamos ver. Agora aqui, este exemplo já é um bocadinho mais complexo. Olhem aqui. Há apenas quatro hipóteses e já chegam. Primeira, o apóstolo Pedro tem razão e Ellen White está errada. Muitos adventistas liberais, aceitariam de imediato esta hipótese, já para não falar dos nossos mais acérrimos inimigos dos ramos evangélicos ou protestantes. Os nossos inimigos, aqueles que são evangélicos, dizem, Ellen White, estão a ver, aí a prova que ela é uma falsa profetisa. Então ela contradiz um autor bíblico, como é que ela pode ser inspirada? Está errada. E não se lembram que os próprios autores bíblicos aparentemente se contradizem uns com os outros também. Mas é aparentemente. Aqui o que é que vocês acham que esta contradição é? Aparente. Então vamos lá descodificar isto melhor. Segunda hipótese. Ellen White tem razão e, embora não se afirme isso, ignora-se o que o apóstolo Pedro afirma de forma inequívoca. Os adventistas reformistas e alguns setores ultraconservadores dentro do adventismo enverdariam facilmente para esta opção. Também não é opção. Nós dizemos que Ellen White está certa, Pedro se calhar é que se enganou. Não. Não é opção. Muito menos é a opção esta. Nem o apóstolo Pedro nem Ellen White têm razão. Bom, esta opção muito seguramente só seria aceita para quem já não acredita na inspiração dos escritos de Ellen White, nem sequer na inspiração da própria Bíblia. Estes, os ateus incrédulos, dizem, isso é tudo uma... São todos uma cambada de ignorantes, não percebem nada disso. O que é que essa gente está para aí a falar? Eu tenho uma pessoa na minha família, um primo meu, que ele encarna na perfeição, entre aspas, o pensamento secular ateu. Aquilo não dá para termos diálogo. Aquilo é... Não dá mesmo. Estamos em dois mundos diferentes. Ok? Agora, a última opção, que é aquela opção que o irmão Tiago já referiu muito bem, quer o apóstolo Pedro, quer Ellen White têm razão no que afirmam, dependendo da perspectiva pela qual o assunto seja visto. Esta é a opção defendida por aqueles que não veem nenhuma contradição entre aquilo que dizem dois
ou mais autores inspirados, neste caso o apóstolo Pedro e Ellen White. Esta é a minha posição também. Agora, o que é que quer dizer isto da perspectiva? Reparem, por exemplo, nós estamos aqui dentro deste salão, nós estamos a ter uma perspectiva do interior. Mas reparem, se alguém for de helicóptero aqui por cima, pode ver este mesmo pavilhão, mas por cima. Outro pode ver do lado da entrada, outro pode ver desta perspectiva, outro pode ver daquela perspectiva, outro pode ver daquela perspectiva. São diferentes perspectivas. E as perspectivas não são iguais. Conhece aquela história de um conjunto de cegos que quis ir ver, entre aspas, um elefante? É uma história clássica. Eles quiseram saber como é que é um elefante. Então eles foram lá, junto a um elefante, estava num jardim zoológico. Então foram apalpar, um foi de lado, deu com o corpo do elefante, apalpou, outro foi pela frente, agarrou na tromba, outro vai por trás, agarrou na cauda, outro vai assim, mais rasteiro, pega numa pata do elefante, e cada um só analisou aquele bocadinho. Então juntam-se todos e dizem, ei pá, eu nunca pensei que um elefante fosse como uma parede. Vai, uma parede? Tu estás tonto ou quê? O elefante parece uma mangueira, um tubo grande. E o outro diz assim, bom, que é um tubo mas é um tubo estreitinho. Pô, vocês estão todos a enganar. Aquilo parece o tronco de uma árvore. Pergunto, qual deles tinha razão? Todos. Só que cada um estava a analisar de acordo com a sua perspectiva. Reparem, aqui vai acontecer o mesmo. E esperem pela explicação. Olha o que Ellen White também diz. Já agora, nós lemos que Ellen White... Já agora, deixem-me vir aqui mais uma vez atrás. Reparem bem. Ai, não dá para vir atrás. Reparem, Pedro diz, não retarda o Senhor a sua promessa. Que promessa? A promessa da sua segunda vinda. Ele diz, não retarda. Como alguns a julgam demorada. Quer dizer, alguns é que podem julgar que a vinda está demorada, mas o Senhor não retarda. Mas depois Ellen White diz, o Senhor retarda a sua vinda. Reparem, claramente parece uma contradição. Agora, Ellen White também diz isto. Mas como as estrelas no vasto circuito da sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem o quê? Adiantamento nem demora. Aqui parece que Ellen White já está em sintonia com o apóstolo Pedro, sim ou não? Sim. Mais. Mediante os símbolos da grande escuridão e do forno fumegante, Deus revelara a Abraão a servidão de Israel no Egito e declarara que o tempo da sua peregrinação seria de 400 anos. Sairão depois com grande riqueza. Isto é uma profecia indicada em Gênesis 15. Contra essa palavra, todo o poder do orgulhoso império de Faraó batalhou em vão. Ups, já estou quase no limite do tempo. Mas acho que vou conseguir. Naquele mesmo dia, indicado na promessa divina, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Assim, nos conselhos divinos fora o quê? Determinada a hora da vinda de Cristo. Atenção, que esta vinda de Cristo é da primeira. Aqui Ellen White está a falar da primeira vinda de Cristo. Ok? Não nos confundamos. Então, diz que nos conselhos divinos fora determinada a hora da vinda de Cristo. Por isso é que Paulo pôde dizer em Gálatas 4:4, quando veio a plenitude dos tempos, Cristo enviou o seu Filho, nascido de mulher. O que é que quer dizer na plenitude dos tempos? Quando chegou a hora no calendário divino de Cristo vir, na hora que tinha sido previamente determinada, nos conselhos divinos, Cristo veio. Quando o grande relógio do tempo indicou a hora certa, vai lembrar aquela apresentação que o irmão ontem fez aqui. Deus é matemático, é um matemático perfeito, não falha. Deus não está atrasado nem adiantado, está na hora certa. Porque nada foge aos seus planos. Quando o grande relógio do tempo indicou a hora certa, Jesus nasceu em Belém, já todas as nações. Agora, antes de entrarmos aqui neste assunto, vocês compreenderam como é que isto pode se conciliar? Deixa-me eu fazer esta explicação. Ellen White dá a entender, naquela passagem que nós lemos do grande conflito, onde ela diz que o Senhor retarda a sua vinda, ela fala da experiência do povo de Israel no deserto. Atenção agora àquilo que eu vou dizer, porque agora vou explicar como se resolver essa aparente contradição. E eu faço algumas perguntas para vocês raciocinarem melhor. Vocês acham que era da vontade de Deus que o povo de Israel passasse 40 anos no deserto? Todos estão de acordo que o não é a resposta correta? Eu também estou. Não era, podemos afirmar, a pés juntos, não era da vontade de Deus que o povo de Israel passasse 40 anos no deserto. Qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eles saíssem do Egito e fossem diretos para a terra prometida. Agora, outra pergunta.
Será que Deus, que é um Deus omnisciente, será que Deus na sua omnisciência sabia que eles iriam passar 40 anos no deserto? Sim. Quem é que está de acordo com o sim como resposta? Estamos todos. Então reparem, Deus não queria que eles passassem 40 anos, mas sabia que eles iam passar 40 anos. Ellen White, pegando neste exemplo, diz assim: da mesma forma, no tempo do fim, o Senhor retarda a sua vinda. Ou seja, não é da vontade de Deus, não era, não é, nem nunca será, da vontade de Deus que nós, como seu povo, ainda estivéssemos nesta terra no ano de 2019. Não era. Agora eu faço outra pergunta. Será que Deus, na sua omnisciência, sabia que no ano de 2019 ainda aqui estávamos? Sabia. Agora, Deus é um Deus omnisciente. Vimos que a primeira vinda foi determinada nos seus conselhos. Eu pergunto, se a primeira vinda de Cristo foi determinada antecipadamente nos conselhos divinos, o que é que vocês acham quanto à segunda vinda? Será que ela não foi determinada? Não disse Jesus em Mateus 24 que daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem o Filho nem os anjos, mas somente o... Eu pergunto, quando Jesus estava nesta terra, já o Pai tinha determinado a altura da segunda vinda de Cristo, sim ou não? Em Atos capítulo 1 e versículo 6, os discípulos perguntam a Jesus: ó Senhor, será este o tempo em que há de estabelecer o teu reino? Coitadinhos. Depois da ressurreição de Cristo ainda estavam naquela ideia que o Senhor ia fundar o seu reino nesta terra. E o Senhor diz: não vos compete saber tempos e épocas que o Pai determinou da sua exclusiva autoridade. Vocês conhecem esse texto ou querem que vamos ler? Agora pergunto. Jesus estava a ponto de subir para o céu. Ele diz: o Pai determinou da sua exclusiva autoridade o dia do regresso, os tempos e as épocas. Eu pergunto, faz sentido Deus ter planeado inicialmente uma data para a segunda vinda de Cristo e depois chega um momento ele mete as mãos à cabeça e assim: ei, enganei-me. O meu povo lá na terra não está a portar bem, vive em apostasia, eu vou ter que mudar a data. Vocês acham que estão a ver o Pai a enganar-se, a ter que mudar de data? O que é que vocês acham? Sejam sinceros. Eu não consigo ver. Deus não se engana, Deus é omnisciente. Então, quando Deus estabeleceu a data da segunda vinda de Cristo, Ele já tomou em conta todas as variáveis, incluindo o facto de que Ele sabia que nós hoje, a exemplo do povo de Israel no passado, iríamos ter que andar no deserto deste mundo vários e vários anos. E isso tudo o Senhor tomou em consideração. Todas essas variáveis Ele tomou em consideração. Ele disse: então, tomando em conta estas variáveis, eu vou determinar que a vinda do meu filho seja nesta data. E vou-vos dizer, por isso é que o apóstolo Pedro diz: não retarda. O que é que quer dizer o verbo retardar? Não atrasa o Senhor a sua vinda. Agora, por que Ellen White diz que o Senhor retarda? Bom, numa perspectiva humana, nós podemos pensar que o Senhor retarda, mas é da nossa perspectiva humana, finita. Por isso é que Pedro diz: alguns a julgam demorada. Mas na realidade o Senhor não retarda a sua promessa. Vocês conseguem perceber que afinal não há aqui contradição nenhuma? Como? Exatamente. Então Deus toma em conta todas as variáveis. Ele sabe, Ele conhece-nos melhor do que nós nos conhecemos a nós mesmos. Então o Senhor toma em todo... Ele sabia: não, 2019 não vai ser suficiente. Aquele meu povo não vai estar preparado em 2019. Vai ter que ser em tal ano e nós não sabemos. Ainda bem que não sabemos. E não se atrevam a querer fixar datas. Lá em Portugal já há pessoas que andam a dizer que é o ano 2031, o ano da vinda de Cristo. Outros já estão a dizer que é agora 2019. Amigos, esqueçam isso. Não se metam por aí. Não se metam por aí porque daquele dia, daquela hora, ninguém sabe. E portanto, se não sabemos, não sabemos. Pronto. E vou-vos dizer também muito honestamente que me interessa a mim saber o dia da vinda de Cristo se eu não estiver preparado para ela. Eu não quero saber qual é a data da vinda de Cristo. Uma coisa eu quero saber, eu quero estar preparado para essa vinda. Acontece ela quando acontecer. Claro. Ok? Bom, vamos entrar agora aqui no exemplo da natureza humana de Cristo. Agora aqui é que vamos entrar no fogo. Fogo cruzado. Ok? Eu sei que é fogo cruzado. Sabem quantos anos eu demorei a estudar este assunto? 17 anos. Só ao fim de 17 anos é que eu cheguei finalmente a uma conclusão. É isso que eu quero partilhar convosco. Romanos 8,3. Todos conhecem este texto. Porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. E enviou o seu próprio Filho como? Em semelhança de quê? De que carne? Pecaminosa.
e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Está escrito, sim ou não? Está. Sabem como é que alguns interpretam? Pegam no texto de Filipenses 2, 5 a 8, e este texto diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E atenção que a palavra aqui, semelhança, é uma palavra grega, de onde vem a palavra morfologia, morfé. Eles dizem, não, Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa. Ele não veio em carne pecaminosa. Atenção, não estou a dizer que sou eu que digo isso. Alguns dizem que Jesus não veio numa natureza pecaminosa. Ele veio em semelhança de natureza pecaminosa. Ou seja, a natureza parece ser pecaminosa, mas na realidade não é. Bom, há aqui um problema. E o problema é este. Se a palavra semelhança quer dizer parece, mas não é, então quando Paulo nos diz que o Senhor veio em semelhança de homens, então o Senhor parece um homem, mas não é um homem. Isso é verdade? Não. Então, o que é que a palavra semelhança quer dizer? Que Jesus veio tal e qual como homem. A gente não olhava para ele e dizia, parece homem, mas não é. Não, ele era homem. Claro, também era Deus. Porque Colossenses 2, 8 e 9 diz que nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas embora ele fosse plenamente Deus, também era plenamente homem. Portanto, esta palavra semelhança não quer dizer que ele parecia, mas não era. Então, se aqui a palavra semelhança não quer dizer parece, mas não é, então em Romanos 8.3 também não pode dizer que parece, mas não é. Então, se Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa, isso quer dizer que ele veio de facto numa natureza pecaminosa. Ponto final, parágrafo. Aí 10 minutos. Tá bom, obrigado. Agora, 1 de João 3,5, o apóstolo João diz isto. Sabeis também que ele, este ele devia estar em letra maiúscula, se manifestou para tirar os pecados. E nele que não existe pecado. Bom, parece que Paulo e Pedro estão a contradizer. Parece, pode parecer. Na realidade não estão a contradizer. E reparem que aqui João não está a dizer que ele não cometeu pecado. Ele está a dizer nele não existe pecado. Então, mas se o Senhor tinha de facto uma natureza pecaminosa, como é que nele não pode existir pecado? Parece uma contradição. Mas Pedro, por exemplo, diz o qual não cometeu pecado, o que é diferente de nele não existe pecado. São conceitos diferentes. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Agora, Lucas diz, respondeu-lhe o anjo, será sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente quê? O ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Pá, isto é o que está escrito, não estou a inventar nada. Eu estou a seguir o princípio, diz, não ultrapasseis o que está escrito. Isto é um problema em muitas controvérsias, é que é assim, às vezes dos dois lados da barricada, apresenta uns textos bíblicos, mas depois não quer apresentar outros que os incomodam. Como? A guerra de textos. E depois este lado aqui apresenta os textos que lhes convém, mas não apresentam os outros. Não, eu estou aqui a ser imparcial, eu estou a apresentar tudo. Ok? E vou apresentar também texto de Ellen White. Então, falando do Filho de Deus, diz que é o ente santo. E diz Lucas ainda 3, Cainã, filho de Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Reparem que lá, quer Adão, quer Cristo, são chamados ambos filhos de Deus. O que parece que, reparem bem, que Cristo era como Adão quando ele foi criado. Estão a entender? Ok? Agora, vamos ver aparentes contradições entre os escritos de Ellen White sobre a natureza humana de Cristo. Jesus também lhes disse que ele tomaria a natureza quê? Decaída do homem e que a sua força não seria nem mesmo igual à deles dos anjos. Isto é o que Ellen White escreve, Spiritual Gifts, volume 1, páginas, etc. Isto foi escrito em 1858. Aqui em Spiritual Gifts também, foi por ordem de Deus que Cristo levou sobre si a forma e a natureza de que homem? Do homem caído. Isto ela escreve claramente. Agora, outra passagem.
Quando o Filho de Deus veio ao mundo para morrer como sacrifício do homem, ele colocou de lado a sua glória e elevada estatura. A sua altura era apenas um pouco maior do que a dos homens, em geral. A sua aparência pessoal não continha marcas especiais do seu caráter divino, o que por si só inspiraria a fé, se ele fosse diferente. Mas ele era como o comum dos mortais, como Isaías 53 o descreve. Mesmo assim, a sua forma quê? Agora aqui Ellen White diz que ele tinha uma forma perfeita. Parece estar em contradição. O seu porte digno, o seu semblante que expressava benevolência, amor e santidade, não eram igualados por nenhum ser humano que vivesse então sobre a terra. Uau! Então o que é que aqui parece dar a entender? Que Cristo se distinguia de todos os humanos que viviam sobre a terra. Parece haver aqui contradições entre naquilo que ela escreve? Sim. Mais. Era um poderoso solicitador, não possuindo as paixões da nossa natureza humana caída, mas rodeado das mesmas enfermidades, tentado em todos os pontos como nós o somos. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 509. Olhem aqui. Não possuindo as paixões da nossa natureza humana caída. Então, se não possuía as paixões da nossa natureza humana caída, como é que ele era igual a nós? Está complicado, não? Vamos complicar ainda mais. Tomando a natureza humana, Cristo condescendeu em tomar a natureza humana. E como nós, em tudo foi tentado. Realmente, isto parece um beco sem saída. Então, mas ele não tinha as nossas paixões, mas foi tentado em tudo. Como é que é? Complicado, não é? Mas, a fim de poder saber como socorrer a todos os que fossem tentados. Atenção, Testemunhos para a Igreja, volume 2. Ele é nosso exemplo em tudo. É um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Sendo sem pecado, a sua natureza recuava do mal. Bom, agora fica mesmo complicado. Então, mas ele tinha uma natureza pecaminosa, sim ou não? Bom, amigos, irmão Daniel, Tiago, desculpe. Há bocadinho o irmão disse por 2 vezes. Quando eu fiz a pergunta, quem é que tem razão? É um autor ou é o outro? É Paulo ou é Tiago? É Pedro ou é Ellen White? E a resposta dele foi, ambos estão certos. Minha pergunta é, será que Ellen White está a contradizer ela própria ou ela está certa em tudo o que diz? Eu acredito que ela está certa em tudo o que diz, porque nós não devemos ultrapassar o que está escrito. Certo? Então como é que nós vamos entender isto? Mas, através da sua humilhação e pobreza, Cristo identificar-se-ia com a debilidade da raça quê? Da raça caída. A grande obra da redenção só poderia ser realizada ao tomar o Redentor o lugar de Adão quê? Isto está complicado. O Rei da Glória propôs humilhar-se até ao nível da humanidade quê? Caída. Ele tomaria a natureza do homem caído. A sua natureza, agora, outra vez Ellen White, a sua natureza era mais elevada, pura e santa do que a da raça pecaminosa porque ele sofreu. Se tivesse aqui alguém que não acreditasse em Ellen White, dizia, estão a ver, vocês acreditam numa profecia que se contradiz completamente. Vocês são loucos, vocês adventistas do 7º dia. Ainda acreditam nesta mulher? Vocês dizem que esta mulher é profetisa? Quando ela se contradiz claramente ela própria? Bom, ainda bem que eu apresentei as outras contradições, entre aspas, anteriormente. Vocês agora já estão moldados à ideia de que não há contradições. Então nós vamos ter que resolver estas declarações aparentemente contraditórias. A natureza humana de Cristo era como a nossa. E o sofrimento era por ele sentido de uma forma mais aguda. Pois a sua natureza quê? E agora aqui começamos a encontrar um caminho para a saída. A sua natureza quê? Atenção, Ellen White, Signs of the Times, Sinais dos Tempos, 9 de dezembro de 1897. Aqui começamos a ver a luz ao fundo do túnel. É que ela agora aqui diz que a sua natureza quê? Espiritual era isenta de toda a mancha de pecado. Então, o que pressupõe que a natureza física e mental de Cristo era igualzinha à nossa, mas no que diz respeito à sua natureza espiritual, era diferente. Okay. Como? Nasceu do Espírito. Exatamente. Agora, Cristo é chamado segundo Adão.
Outra vez Ellen White. Em pureza e santidade, conectado com Deus e amado por Deus, ele começou... Onde é que ele começou? Onde o primeiro Adão começou. Mas onde é que o primeiro Adão começou? Começou sem pecado. Então quer dizer que Cristo começou onde o primeiro Adão começou, ou seja, sem pecado. Reparem, o que é que eu estou aqui a enfatizar? Ellen White tem frases que parecem claramente contradizerem-se umas às outras. Na plenitude dos tempos, ele deveria ser revelado da forma humana. Ele devia tomar a sua posição na liderança da humanidade. Tomando a natureza, mas não o quê? A pecaminosidade do homem. Ih. Bom, como é que nós vamos resolver isto? E aqui eu devo confessar que o livro das 28 crenças fundamentais me ajudou imenso. Um outro livro que me ajudou imenso é um livro, aquela nova edição do Questões sobre Doutrina. Obrigado, irmão. Que é da autoria do historiador George Knight. Então reparem, a proposta que a nossa igreja oficialmente aceita, sublinho, oficialmente, estou a falar nada mais, nada menos do que um livro que revela as 28 crenças fundamentais que foram aprovadas pela Igreja Mundial. A igreja oficialmente aceita isto. Como reconciliar declarações aparentemente contraditórias de Ellen White sobre a natureza humana de Cristo? Vamos fazer aqui a distinção entre enfermidades inocentes e propensões pecaminosas. Por outras palavras, enfermidades inocentes, natureza física, mental. Propensões pecaminosas, natureza espiritual. Pergunto, Adão antes da queda tinha enfermidades inocentes? Não tinha. Eu pus aqui o verde é a cor da esperança. Adão era puro. Adão antes da queda tinha propensões pecaminosas? Não tinha. Adão depois da queda tem enfermidades inocentes? Tem. Tem propensões pecaminosas? Tem. Quando Cristo veio, tomou ele as enfermidades inocentes? Sim. Ou seja, tomou a natureza de Adão depois da queda. Mas tinha ele propensões pecaminosas? Não. Ou seja, tomou a natureza de Adão antes da queda. Jesus Cristo tinha na sua natureza humana duas naturezas, por assim dizer. A natureza de Adão depois da queda, nos aspectos, e a natureza de Adão antes da queda, noutros aspectos. Esta é a posição oficial da Igreja e esta é a minha posição, uma vez que esta posição ajuda-nos a reconciliar as declarações aparentemente contraditórias de Ellen White. Sim, irmão. Depois da justificação, recebemos uma nova natureza divina. Sim. Ela pode anular. Muito bem, muito bem. Grande pergunta. Aqui o irmão Mauro fez aqui um comentário que nos leva a algo ainda mais e com isto eu vou terminar. Sabem, há um autor que eu aprecio muito, o autor adventista, que diz: a natureza humana de Cristo não era a natureza humana de Adão antes da queda, também não era a natureza humana de Adão depois da queda, a natureza humana com que Cristo nasceu neste mundo era a natureza do Adão convertido. E essa é a minha posição e esta é a posição da Igreja Oficial. Ou seja, a natureza, quando nós nos convertemos, o Senhor implanta em nós uma natureza espiritual. E eu pergunto, vocês acham que Deus iria implantar em nós uma coisa pecaminosa? De jeito nenhum. Ele implanta em nós uma natureza espiritual santa, isenta de erro. E essa é a natureza com que Cristo nasceu neste mundo. Está resolvido o problema. Ponto final. É possível vencer o pecado. Deixa-me só ler isto. Aquele que não tem uma fé suficiente em Cristo para crer que Ele o pode impedir de pecar, não tem a fé que lhe dará o quê? Entrada no reino de Deus. Mas agora outra declaração também. Não podemos igualar-nos ao modelo, mas podemos imitá-lo e assemelhar-nos a Ele de acordo com a nossa capacidade. Quando está no coração obedecer a Deus, quando se fazem esforços nesse sentido, Jesus aceita esta disposição e esforço como o melhor serviço do homem e preenche a insuficiência com o quê? Com os seus divinos méritos. Ellen White, Sinais dos Tempos. Acabei a minha apresentação. Irmãos, peço desculpa, eu hoje ultrapassei o meu tempo, mas eu tinha que apresentar este assunto. E reparem, esta é a posição, que não é apenas a minha posição, esta é a posição da Igreja Oficial. E se vocês forem confrontados com outra posição, não seja esta, vocês podem reclamar: ei, a posição oficial da Igreja é esta. Pode não ser a posição da Igreja aqui no Brasil, mas é a posição da Igreja Mundial. Deus os abençoe. Pastor, sim, pode ficar aí um pouquinho, que nós temos perguntas aqui ao vivo para responder, tá bom? Ok, muito bem, vamos então, a isso. Vou pegar aqui o nome da pessoa que fez a pergunta, né? Ok.
Você vai responder aí ao vivo. Então, agradecendo, nós temos aqui algumas pessoas nos assistindo. Ele está fazendo a seguinte pergunta. Só um minutinho que andou aqui. Eu quero saber se o pastor Paulo Cordeiro poderia nos informar se os líderes da Conferência Geral sabem do que se passa aqui na divisão sul-americana em referente a esses assuntos, né? Me refiro aos conflitos teológicos e injustiças que estão a ocorrer no nosso meio, da parte dos nossos líderes, quanto os membros que pensam diferente. Não tenho o dom de ler o que vai na mente de cada um, portanto não sei o que é que os líderes sabem ou deixam de saber sobre o que se passa aqui. Não posso responder, não posso falar em nome de outros, só posso falar em meu nome. Outra pergunta que tem aqui é sobre sobre uma pergunta da palestra de ontem à noite. Sim. Quando a senhora White diz que a Conferência Geral deixou de ser a voz de Deus. Muito bem. É verdade que ela fez essa afirmação, mas ela fez essa afirmação num contexto em que as coisas estavam muito mal a nível da liderança da Conferência Geral. Depois, houve uma grande reunião, uma grande Conferência Geral, uma sessão da Conferência Geral, que ficou conhecida como a sessão de Conferência Geral de 1901, em que se fez uma total reestruturação, reorganização da Igreja. A partir daí, Ellen White começou de novo a apoiar a liderança da Conferência Geral. Portanto, essa é uma frase que ela fez, sim, mas num contexto antes da reforma da Igreja. Depois da reforma ela voltou, e há também citações escritas onde ela voltou a apoiar a Conferência Geral. No entanto, aquilo que eu citei aqui ontem, não é Ellen White a falar da Conferência Geral como autoridade máxima, os líderes. É a Assembleia, com os líderes de todo o mundo, e os líderes são quase 3.000. Exatamente, e essa aí, que Ellen White diz... não mais reconheço a voz da Conferência Geral como a voz de Deus, é falando sobre os líderes executivos da Conferência Geral. A autoridade máxima não é a autoridade dos líderes, é a autoridade da Assembleia com os delegados do mundo inteiro. Esses delegados são mais de 2.000, quase 3.000. Isso é que é a autoridade máxima, não é os líderes. Os líderes têm que se submeter às decisões da Assembleia. E se eles não o fizerem, estão mal. O pastor Ted Wilson, ele... Na última Assembleia da Conferência Geral, um assunto polémico em votação, que era a questão da ordenação da mulher, ele disse: irmãos, eu aceito o que a Igreja Mundial decidir. A Igreja Mundial decidiu contra, e ele, como líder executante, como líder executivo, só tem que fazer cumprir o que a Igreja Mundial decidiu. E muito bem. Muito bem. É o que nós esperamos dos nossos líderes. Os líderes têm que fazer respeitar a voz da Igreja Mundial. E se não o fazem, devemos pedir-lhes contas. Foi até o próprio pastor Ted Wilson, no sermão inaugural, que ele fez em 3 de julho de 2010, ele diz: make your pastors accountable. Peçam contas aos vossos pastores. Vão junto deles e digam: pastor, como é que é? Então a igreja ensina uma coisa e você está a ensinar outra. Você deve ser despedido. Você diz: não vou dizer isso ao pastor. Não vai dizer porquê? Não tem coragem. Tem que ter. Eu às vezes também sou confrontado. E se... o membro tem razão, o que é que eu tenho que fazer? Bom, tenho que dizer, tenho que aceitar, tenho que ser humilde e aceitar. Eu não estou investido do dom da infalibilidade, também posso errar. E se alguém vem ter comigo e me diz: pastor, você está errado, eu até agradeço. Ainda recentemente houve alguém, já não me lembro qual foi o assunto, disse: irmão, muito obrigado, eu agradeço e fico contente. Portanto, os líderes não são infalíveis. Peçam contas aos vossos líderes. Ok? Peço desculpa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, muitíssimo obrigado pelo privilégio que nos deste de podermos estar aqui reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor, porque, embora este assunto fosse sensível, complexo, eu acredito que o Teu Espírito, o Espírito da verdade, se manifestou entre todos nós e nós percebemos claramente que aquilo que aparentemente pode parecer contraditório, na realidade não o é. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma visão que abarca a totalidade da revelação. Não apenas uma parte da revelação ou outra parte da revelação, mas a totalidade da revelação. Ó Senhor, perante um está escrito que o diabo possa nos apresentar, ou alguém nos possa apresentar, ajuda-nos também a contrapor com um também está escrito. Senhor, mas ajuda-nos a nunca ultrapassarmos o que está escrito, a não acrescentarmos nada, nem a retirarmos nada. É o que lá está, é o que lá está. E ajuda-nos a aceitar a totalidade.
Tudo isto nós pedimos e pela fé te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.